Viabilidade econômico-financeira. Definição. Normalmente as receitas elas entram no caixa depois das despesas. Então, o objetivo de um estudo de viabilidade econômico-financeira é visualizar, através de projeções e números, o real potencial de retorno do investimento. E aí decidir se o projeto é bom ou não, se vai adiante ou não. Os principais indicadores utilizados para essa tarefa são os seguintes: a taxa interna de retorno, o valor presente líquido e o payback. Vamos definir o fluxo de caixa para tentar nivelar o conhecimento de todo mundo. O fluxo de caixa é onde a gente pode visualizar de forma clara o fluxo de recurso financeiro durante determinado período de tempo. É o bolso da empresa ou projeto. Então a gente tem os principais itens, receitas, despesas, investimento e como consequência a geração de caixa. No ano zero, nesse nosso exemplo aqui, no ano zero a gente tem um investimento de 10 mil. No ano 1 a gente tem uma receita de 5.500 e uma despesa de 2.500, portanto a geração de caixa nesse ano 1 é de 3 mil reais. No ano 2 é a mesma coisa, 3, 4, 5. Esse é o exemplo que a gente vai usar nessa apresentação toda para fazer o cálculo de todos os indicadores. Tá? Então o fluxo de caixa é isso. Você tem os itens e você tem ano a ano o quanto significa cada item daquele no teu fluxo de caixa. Em consequência, como resultado disso tudo, você tem a geração de caixa. Uma definição inicial também é a TMA, que é a taxa mínima de atratividade. O que é uma TMA? A TMA ela é o mínimo que o investidor se propõe a ganhar quando faz investimento, tá? Ou o máximo que ele se propõe a pagar quando faz um financiamento. Esta taxa tem 3 componentes básicos. Ela tem o custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É a comparação que ela faz com outros tipos de investimento. Por exemplo, caderneta de poupança, fundo de investimento, investimento numa PPP qualquer, numa concessão qualquer. Entendeu? Esse é o custo de oportunidade. O risco do negócio. Cada atividade, cada negócio tem um risco. A poupança tem um determinado grau de risco, um fundo de investimento de um banco tem um outro risco, de outro banco tem um risco diferente, e o investimento em infraestrutura tem um risco totalmente diferente. Aí vai depender de quem é o poder concedente, cada poder concedente tem um risco diferente, enfim. E liquidez. Liquidez é a capacidade e velocidade de entrar e sair no negócio. Cada item desse, cada ativo desse que eu mencionei tem uma velocidade, tem uma liquidez diferente. Então a TMA ela tem essa característica, ela é formada por esses 3 itens, pelo custo de oportunidade, pelo risco do negócio e pela liquidez. Ao longo dos anos, ao longo do tempo, ao passar do tempo, esses itens também vão se alterando. Um ativo que hoje tem liquidez, daqui a uns anos podem não ter, e o que não tem liquidez hoje pode ter amanhã. O risco de um negócio hoje pode ser diferente do risco de amanhã. O custo de oportunidade pode ser diferente também. Né? Payback, aqui a gente já está começando a entrar nos indicadores. Né? O payback ele é o mais simples, ele é o mais fácil de visualizar. O que é um payback? Como o nome em inglês diz, é o tempo de retorno do investimento. Então, esse indicador, quanto menor ele é melhor, porque ele indica que quanto menor ele está me dizendo que o retorno dele é maior, tem uma taxa de retorno maior. Como que a gente calcula o payback? O payback a gente calcula da seguinte forma, é o investimento dividido pelo ganho no período. Vamos calcular aqui, vamos usar o nosso fluxo, né, que a gente usou como exemplo para calcular o payback. Então vamos lá, o investimento é 10 dividido pelo ganho, que é 3 mil. Então o nosso payback é de 3,33 anos. Então o nosso investimento ele retorna para o investidor em 3,33 anos. O outro indicador muito importante também é o VPL, o valor presente líquido. O que é o VPL? O VPL, que também em inglês é o NPV, né? Net Present Value, ele corresponde ao valor presente do fluxo de caixa. Então esse fluxo futuro ele é descontado ao valor presente, geralmente usando a TMA. Né? Se você já tem uma taxa mínima de atratividade, então você quer saber o valor presente do teu fluxo de caixa, você usa a TMA e traz esses valores tudo a data zero, a valor presente. Essa é a fórmula matemática de se calcular isso.
É uma fórmula complexa, ainda bem que hoje existem as planilhas eletrônicas e o IHP12C para nos ajudar. Então aqui, só para simplificar, vamos olhar o fluxo para entender, para consolidar o nosso entendimento do VPL. Então, nesse fluxo aqui, a gente tem um investimento, tem a data zero, tem um investimento no ano 1 e tem as gerações de caixa nos anos seguintes. Então, o que é o VPL? A gente tem que trazer todo esse fluxo aí para a data zero. Tá zero? A gente tem que calcular todo esse fluxo aí para a data zero. Então vamos lá. Então a gente usa, para trazer esse fluxo para a data zero, a gente pode usar uma taxa de desconto, normalmente se usa a TMA. Né? Se a gente já tem uma taxa mínima de atratividade, a gente pode usar a TMA. Então a gente traz o fluxo do ano 1 negativo para a data zero, o do 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. E se esse resultado for negativo, a gente rejeita o projeto. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele está abaixo da nossa aceitabilidade desse projeto. E se ele for positivo, a gente confirma o projeto. Então vamos calcular, vamos fazer o cálculo do VPL no Excel. Vamos continuar usando o nosso fluxo modelo. Então, vamos nesse modelo aqui, para a gente calcular o VPL, vamos usar uma TMA, uma taxa mínima de atratividade de 12, que é a taxa de desconto. Então a gente vai numa célula qualquer do Excel e digita lá, igual VPL. Se o teu Excel tiver em inglês, você tem que botar igual NPV. Né? Abre o parênteses, o primeiro item é a taxa, então no primeiro item você vem e clica na célula que tem lá a tua TMA, a tua taxa de desconto, 2 pontos, e aí pega todo esse fluxo a partir do ano 1 até o ano 5. Por quê? Porque o VPL no Excel ele está condicionado a trazer todo esse fluxo a uma data anterior. Então você não pode usar a data zero. Então, para se calcular o VPL nesse modelo que a gente está querendo fazer, a gente tem que calcular o VPL do ano 1 até o ano 5 e depois somar o ano 0. Então, o nosso VPL, o nosso valor presente líquido desse fluxo aqui, utilizando uma taxa mínima de atratividade de 12%, é de 814,33. Isso quer dizer que é um número positivo, isso quer dizer que o nosso projeto é bom, a gente tende a aceitá-lo. Vamos fazer o mesmo cálculo na HP. Essa é a HP12C. Na HP12C existem várias funções no mesmo botão. Então, quando a função está em branco, é uma função direta. Quando ela está em amarelo ou azul, você tem que acionar esses botõezinhos aqui. Se você quiser usar uma função em amarelo, você clica aqui no amarelinho no F e usa a função. Se você quer usar uma função azul, que é a função que está abaixo da tecla, você aperta o G, o azul, e o botão correspondente à função que você quer usar. E naquele mesmo fluxo que a gente está usando como exemplo, então vamos colocar os 10 mil, né, que era um investimento, então clica 10 mil. Essa tecla aqui, CHS, ela inverte o sinal, então para lá, lembra que o nosso fluxo ele é negativo, né, saída é negativa, então a gente aperta 10 mil, CHS, e ele é o cash flow zero, está em inglês, tá? O HP ela tá toda, o teclado dela está em inglês, então o fluxo de caixa, cash flow zero. Então a gente clica no G, cash flow zero. E assim vai. O fluxo seguinte é aquele 3.000 no ano 1, 3.000 G, cash flow J. Existe uma função na HP muito interessante, que nem esse 3.000 ele vai se repetir por 5 anos. A gente poderia usar essa função NJ. Então eu poderia clicar aqui o 5, G, NJ. Isso quer dizer, ele já calcularia o fluxo até o final. Tá? Mas nesse nosso exemplo aqui eu fui clicando, porque nem sempre o fluxo ele é igual até o final. Então, só para ter esse entendimento, a gente vai clicando o valor, fluxo ano a ano, né? Tecla G, cash flow J, e vai assim até o final do fluxo. A nossa taxa de juros, a nossa TMA é 12, né? 12i. E para calcular o VPL, o que a gente tem que fazer? VPL, lembra que a tecla da HP está em inglês, o VPL é NPV, nesse caso, né? New Present Value. Então é o F NPV. E a gente vai encontrar aquele 814,33.
Cálculo da TIR. A TIR é o principal instrumento de cálculo. A taxa interna de retorno, que na sigla em inglês é o IRR, é a taxa de juros que iguala o VPL de um fluxo de caixa a zero. Essa é a fórmula, tá certo? Essa é a fórmula. Ele é o principal indicador, por quê? Porque através dele a gente consegue comparar a taxa mínima de atratividade. Se eu calcular o meu fluxo e encontrar uma taxa interna de retorno desse fluxo superior à minha taxa mínima de atratividade, isso quer dizer que o projeto é bom. Se eu encontrar uma taxa inferior, eu tenho que descartar o projeto. Vamos analisar um fluxo simplificado para entender melhor o que é uma taxa interna de retorno. Então, aquele mesmo fluxo nosso, temos um investimento no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 5, toda a entrada de caixa, né? A gente quer calcular a TIR. Para calcular a TIR, a gente tem que transformar o VPL em zero. Qual é a taxa que, aplicado em todos esses fluxos de caixa, produzem um VPL igual a zero? Qual que é essa taxa? É a TIR. Essa taxa que você vai encontrar é a TIR. Então essa TIR ela só transforma o teu VPL, o teu valor presente líquido, em zero. Vamos fazer esse cálculo utilizando aquele mesmo fluxo no Excel. Bom, o fluxo é esse. Então você vai numa célula qualquer do Excel e digita lá, igual TIR. Se o teu Excel tiver em inglês, igual IRR. Abre parênteses. E aí você marca todo esse fluxo aqui, toda a tua geração de caixa, desde o ano zero. E ele vai calcular a tua taxa interna de retorno, que nesse exemplo nosso é de 15,24. Vamos fazer o mesmo cálculo na HP12C. Bom, na HP12C a entrada do fluxo é a mesma coisa do NPV, é o mesmo procedimento para a entrada do fluxo. Só que para calcular a TIR em inglês é IRR. A gente vai ter que acionar essas duas teclas, o amarelinho e o IRR. E a taxa interna de retorno desse projeto é de 15,24%.